Inovação total, surpresas, aqui e ali algumas polémicas. Assim foi a construção das listas do PS e da AD para as europeias de 9 de junho. Bom dia aos três ases. Vamos então olhar para as escolhas e vamos começar pelo nome surpresa, o de Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD. Susana, bom dia. Será que o nome de Sebastião Bugalho é mais fácil de defender para Luís Montenegro do que seria o nome de Rui Moreira? Olá, bom dia, Carla. Eu não sei porque é que tinha de ser o Rui Moreira, não é? Eu sei que, enfim, Rangel, por exemplo, que era um ótimo eurodeputado, veio para o governo, mas continua a haver eurodeputados do PSD, por exemplo, Lídia Pereira, que eu saiba continua lá, que é mulher, que é jovem e que podia ser uma excelente cabeça de lista e que, enfim, se é um problema de juventude, Bugalho é também muito jovem e acho que era interessante para o PSD dar esse sinal, até porque, por exemplo, o PS, tendo Assis, que era um cabeça de lista natural, põe Marta Temido à frente para ter uma mulher. Portanto, a escolha de Bugalho é completamente incompreensível a todos os níveis, a não ser, assim, a única razão que eu vejo para Sebastião Bugalho dar um bom cabeça de lista é o seu passado enquanto candidato a deputado do CDS e, digamos, algum arranjo interno da AD. Mas isso é muito bizarro, não é? É de facto incompreensível. Quer dizer, quanto a Rui Moreira, eu também, mais uma vez, também não percebo muito bem porque é que havia. Eu nunca percebi porque é que a escolha havia de ser entre Rui Moreira e agora Sebastião Bugalho, não é? Não sei porque é que Rui Moreira entrou. Portanto, parece que a escolha tinha que ser entre dois independentes? Era isso que estava aqui em causa? Mas porquê, não é? É um pouco incompreensível, porque também me parece que mesmo dentro do CDS certamente deve haver quadros com um pensamento relativamente à União Europeia mais estruturado do que Sebastião Bugalho. Repare, estas eleições são importantíssimas. A Europa está em guerra, houve uma revisão das regras da governança orçamental da União Europeia. Há uma série de agendas acima da mesa importantíssimas que têm a ver com o comércio internacional, com a famosa segurança alimentar, enfim, independência estratégica, tudo aquilo que nós já tivemos chamar. Quer dizer, a reconfiguração mesmo da própria estrutura de blocos económica do mundo, com a Organização Mundial do Comércio de Pantanas e não sei o quê. Quer dizer, a União Europeia, isto são as eleições muito mais importantes do que em março. Portanto, ir buscar uma pessoa sem experiência política, a quem não se conhece, como eu disse, um pensamento minimamente estruturado acerca de grandes questões internacionais e, sobretudo, do papel de Portugal na União Europeia, da importância do alargamento, enfim, parece-me muito bizarro. E porquê ir buscar um independente? Não é? Eu acho que o PSD devia se ter preocupado em ir buscar uma pessoa, olha, que substituísse bem Rangel desse ponto de vista, lá está a ter uma reflexão aprofundada sobre estes temas, naturalmente servindo a agenda do PSD relativamente à União Europeia, que não é a minha a vários títulos, mas isso não importa. E olha, porque não depois dar outro sinal, por exemplo, ter uma mulher como fez o PS. Jorge Fernandes, a Susana diz que não consegue compreender esta escolha. Consegues entender o que é que terá levado Luís Montenegro a escolher Sebastião Bugalho para número 1? Bem, bom dia. Bom dia, Em Jorge. grande medida, sim, quer dizer, eu estou com a Susana, né? É um bocadinho difícil de compreender. A única explicação poderá ter que ver com o mediatismo que Sebastião Bugalho tem e com a percepção, enfim, a aparente percepção que pode haver dentro do PSD de que o mediatismo desta figura política, ou desta figura mediática, que pode eventualmente mobilizar eleitores para o PSD. É a única explicação minimamente racional, não há outra explicação para isto. E de resto, eu acho que isto nos deve levar a uma reflexão importante, não só nos meios políticos, mas nos meios jornalísticos, inclusive, porque em Portugal está a começar a entrar numa deriva de política, espetáculo, em que há aqui uma linha e há aqui portas giratórias, enfim, para usar aqui um conceito um bocadinho mais estranho, mas numa lógica de portas giratórias entre o comentário político, entre o jornalismo político e a política propriamente dita, o que pode descredibilizar as duas coisas. No final tudo fica descredibilizado. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa é o exemplo acabado disso.
O próprio André Ventura, quer dizer, começou no comentário, digamos assim, começou na comunicação social e terminou, enfim, como nós sabemos, agora Sebastião Bugalho. Portanto, há aqui um conjunto de figuras que enfim, já nem estou a falar sequer da multiplicidade. O próprio Rui Moreira tinha, ou tem ainda, tanto quanto sei, um programa de comentário político na CNN fixo. Portanto, há aqui um conjunto de figuras, há aqui uma relação muito pouco salubre entre a comunicação social e a política propriamente dita, que faz com que, por exemplo, as pessoas pensem novamente, bem, Sebastião Bugalho há um mês e meio, quando estava a defender, quando estava a fazer comentário político, estava a fazer comentário político como comentador ou já como potencial candidato, ou já numa espécie enfim, de audição quase para se tornar candidato político da AD. Tudo, quer dizer, estão tudo perguntas legítimas e que nos devem fazer questionar, e é um caminho que a democracia portuguesa não deveria percorrer. Aliás, Itália é o exemplo paradigmático do total premiação entre a política, o espetáculo, os mídia, e terminou como toda a gente sabe, não é? Com uma figura Mas, Jorge, posso dizer uma coisa? Pelo menos começou com a Cicciolina. Desse ponto de vista foi mais divertido. Sim. E depois, isto nunca termina bem, quer dizer, eu acho que deve haver aqui uma reflexão profunda por parte, e deixa-me terminar antes de irmos ao Luís, só para dizer isto. E isto mostra também a incapacidade dos partidos políticos em produzirem figuras políticas com pensamento, com estrutura, com socialização política, porque há muita gente que diaboliza, numa atitude bastante populista, diaboliza os partidos políticos enquanto máquinas de recrutamento político, enquanto máquinas de produção de elites políticas e partidárias preparadas para este tipo de cargos. Isso é uma atitude profundamente populista. E depois os partidos políticos, tendo esta necessidade aparente de ir buscar figuras criadas num contexto radicalmente diferente, o contexto mediático, isto mostra a própria falência dos partidos enquanto mecanismos de produção de elites e de socialização de elites políticas e da sua preparação, porque um partido como o PSD, que se vê na necessidade de ir buscar um comentador político com a juventude de Sebastião Bugalho, quer dizer, e sendo eu aqui o mais jovem neste painel, quer dizer, eu acho que a juventude em si mesma não é uma qualidade, nem é um defeito, quer dizer, é apenas uma propriedade da pessoa. Um partido que se vê nesta necessidade, simplesmente é o reconhecimento total da sua falência enquanto mecanismo de produção de pensamento próprio ou de elites políticas. Luís Aguiar Conraria, partilhas da preocupação do Jorge Fernandes para esta política espetáculo em que parece que caminhamos, e é nesse sentido que lês a escolha de Sebastião Bugalho? Bem, eu devo dizer que partilho totalmente aqui a preocupação do Jorge e também da Susana em relação a esta roda giratória entre comentário e política. Mas é interessante vê-la agora a girar no lado oposto. Realmente o que nós víamos era esta situação que é muito sui generis no nosso país, que é termos políticos, ou ex-políticos, ou políticos a fazer a sua travessia no deserto, a fazê-la em plenas câmaras de televisão. E pronto, isso sempre fez muita impressão. Agora, de facto, começamos a ver o outro caminho, que é comentadores que passam a políticos. E o Jorge estava a falar como é que nós devemos interpretar as coisas que ouvíamos de Sebastião Bugalho há um mês ou dois. Será que ele estava a preparar a sua candidatura? Mas é mais grave do que isso. O problema é que isto introduz um grau de desconfiança no comentário político que alguém que nos esteja a ouvir a nós é perfeitamente legítimo que esteja a perguntar será que o Luís Aguiar Conraria ou a Susana ou o Jorge estão a dizer o que estão a dizer porque estão a pensar daqui a 2 meses, sei lá, serem candidatos a qualquer coisa, ou será que querem alguma nomeação? Ainda não tocou o vosso telefone. Já está algumas vezes, claro. Pois. Não, isso aí não há, essas coisas são como são, mas quer dizer, mas a partir do momento em que isto passa assim, e parece, e dá a entender que, sei lá, que
que o campo documentário é um campo de recrutamento político, é perfeitamente legítimo que as pessoas perguntem isso, quer dizer, e isso de facto degrada a qualidade do documentário político que as pessoas deixam de acreditar. Será que da próxima vez que eu criticar Mário Centeno, eu me estou a fazer ao PSD para o PSD me nomear como governador ou vice-governador ou o que quer que seja no Banco de Portugal? Quer dizer, passam a ser legítimas esse tipo de suspeições ou de insinuações. E, portanto, isso perde. Agora, de facto, a minha primeira reação ao Sebastião Bugalho foi exatamente igual à da Susana e à do Jorge, mas depois uma pessoa, à medida que foi passando, entretanto dormi sobre o assunto, uma pessoa vai se habituando à ideia. Quer dizer, o Sebastião Bugalho não é o pior dos candidatos. É evidente, portanto, ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa culta, fala bem, quer dizer, não me parece que vá... Apesar de ser verdade que nós não conhecemos grande pensamento sobre a Europa, não me parece que ele vai ficar abaixo da média da qualidade dos deputados portugueses. Portanto, apesar de tudo, se tiver havido aqui uma mudança de Bugalho da documentário para a política, bem, e também devemos dizer que não é surpresa completa, não é? Porque ele já no passado esteve em listas do CDS para a Assembleia da República. Pronto, portanto, apesar de tudo, nós já lhe conhecíamos essa disponibilidade para fazer parte de listas. Mas pronto, acho que apesar de tudo, que ele, como pessoa inteligente que é, pessoa com sentido de humor, culta, pode ser que venha a ser uma boa surpresa, portanto, e espero que seja. Eu costumo olhar para as listas do Parlamento Europeu, acho que objetivamente as pessoas não lhe dão a importância que, por exemplo, a Susana Peralta lhe dá e que o Jorge lhe dá, e portanto muitas vezes é uma forma dos partidos políticos exportarem desequilíbrios. Portanto, têm aqui problemas cá, não sabem o que fazer com estas pessoas e têm ali uma espécie de reforma dourada. Não sabem o que lhes fazer, mandam-nos para Bruxelas. Bem, e aqui fica a ideia de que, eu não sei, de que o PSD realmente não tinha quem exportar para Bruxelas. Se calhar porque estão todos no governo e se calhar porque os inimigos internos estão inativos, como, sei lá, Rui Rio, ou se calhar não estariam interessados. Se calhar uma possibilidade que nunca se falou foi, por exemplo, mandar Passos Coelho para Bruxelas. O Mário Soares já foi candidato, não é? Portanto, isto ter ex-líderes não seria inédito. Foi eurodeputado. Desculpa? Ele foi mesmo eurodeputado, foi mais... Exatamente, e foi... claro, está bem, ele obviamente seria eleito, então ser a cabeça de lista seria sempre eleito. Mas, portanto, se calhar não tinham... Isso de facto apanhou de surpresa toda a gente e acho que nos deixa a sensação de que o PSD não tinha quem pôr como cabeça de lista. E o facto da única alternativa ser Rui Moreira também sugere isso. Mas, pronto, isso são as justificações. Olhando para o candidato escolhido, espero que faça um bom trabalho e apesar de tudo, e agora que depois de ter estranhado, começo-me a habituar à ideia e começo a achar que ele não será o pior dos candidatos. Ainda vai entranhar, Luís. Olha, vamos pegar nessa tua regra de exportar problemas quando se escolhem as listas europeias para olhar para as escolhas do Partido Socialista. Susana, nessa regra, Marta Temido era um nome que muito boa gente apontava para candidata socialista à presidência da Câmara de Lisboa. Em princípio já não vai ser. Que leitura é que fazes disso? Pois eu devo dizer que foi o nome que me surpreendeu, não é mesmo? Sim. Ou seja, eu percebo que Marta Temido tem um capital político, foi Ministra da Saúde nos anos da pandemia, ficou para o bem e para o mal, isso dá-lhe uma notoriedade que poucos ministros da área socialista têm. Aliás, ela chegou a ser, durante vários meses seguidos, era a ministra mais popular do Partido Socialista. E parece-me também que Pedro Nuno Santos quer muito ganhar as eleições europeias, não é? Portanto, para ele este é um teste muito importante do ponto de vista político, não só para o PS, depois do que aconteceu recentemente, em 10 de março, como também para ele próprio, não é? Para, digamos, afirmar a sua liderança, porque são as primeiras eleições que ele teve tempo de preparar, não é? Porque 10 de março aquilo caiu-lhe ao colo de uma maneira trabalhadíssima, não é? E eu acho que desse ponto de vista, e até pegando no que o Luís estava a dizer, de que as pessoas não dão, infelizmente, às eleições para o Parlamento Europeu a importância que elas verdadeiramente têm, o que Pedro Nuno pode ter querido fazer é pegar numa pessoa, enfim, digamos, um valor seguro, por outro lado, dar esse sinal de ser uma mulher, que eu aprecio, e pegar em Marta, eu não sei se a ideia é exportar Marta Temido, peço desculpa, ou se é
de facto, aproveitar o seu enorme capital político para procurar segurar uma vitória confortável nas europeias, sendo que aí o número 2 é incontornável, não é? Portanto, Francisco Assis saiu do Parlamento Europeu, não porque não quisesse ficar no Parlamento Europeu, não porque não tivesse um bom trabalho a esse nível, mas, como é sabido, por causa de questões internas com António Costa. Isso, aliás, foi completamente público e, portanto, eu acho que, tendo em conta, digamos, o lado de Francisco Assis, de uma grande experiência europeia, de uma vontade clara de voltar para o Parlamento Europeu, e a Marta Temido com este capital político, eu acho que a dupla no topo da lista do PS parece-me politicamente bastante forte. Sendo que, Jorge, nenhum dos atuais eurodeputados socialistas são reconduzidos aqui nesta lista, e Assis é número 2 e era também o nome que se apontava para ser o próximo Presidente da Assembleia da República daqui por 2 anos. Como é que vês esta escolha? E eu também fiquei surpreendido com a escolha de Marta Temido, até porque estava convencido que realmente ela está a preparar uma candidatura autárquica a Lisboa. Ela tinha feito declarações públicas. Sim, em que assumia esse interesse. Teria interesse na política autárquica. Enfim, Lisboa é sempre um trampolim. Eu não sei se ela tem ou não ambições políticas mais fortes, mas Lisboa é sempre um trampolim para outros voos, não é? Isso é bem sabido. Por outro lado, enfim, eu acho que Pedro Nuno Santos, apesar de tudo, comparado com a lista do PSD, os 3 nomes iniciais da lista de Pedro Nuno Santos são bastante mais fortes do que os nomes do PSD. Eu, sendo um political junkie, confesso que, olhando para as 2 listas, há muitos nomes que serão elegíveis que eu não conheço de todo. Enfim, no PSD penso que conhecia o nome de Lídia Pereira e mais ninguém. No PS, claramente, a escolha de Marta Temido, Assis e Ana Catarina Mendes, enfim, independentemente daquilo que se possa pensar sobre os méritos e os deméritos destas pessoas, e eu, por exemplo, acho que Francisco Assis é uma pessoa de uma craveira intelectual superior, digamos assim, enfim, não desmerecendo Ana Catarina Mendes e Marta Temido, mas penso que a lista do PS é uma lista mais forte. Também é natural, porque, apesar de tudo, estando na oposição, é mais fácil mobilizar, enfim, apesar de tudo, algumas pessoas que são, enfim, pesos importantes dentro do partido, enquanto o PSD neste momento terá as suas melhores peças no Parlamento, no Governo, principalmente. Portanto, há esta distinção que é preciso fazer, e Pedro Nuno Santos, ao meter estas pessoas tão importantes, dá um sinal que quer ganhar as eleições. Eu tenho algumas dúvidas sobre Marta Temido em campanha. Estou bastante curioso para ver, porque de facto o seu capital político, veremos se os portugueses ainda recordam esse capital político com um certo carinho, digamos assim, mas ao mesmo tempo, objetivamente, enfim, eu não sei exatamente que tipo de campanha que o PS vai montar, mas a pandemia, todos os indicadores internacionais, ao contrário do mito, digamos assim, a pandemia em Portugal não foi tão bem gerida como Marta Temido e muitas pessoas do PS costumam propagar. Portanto, veremos como é que isto corre. Mas eu também fiquei bastante surpreendido com Marta Temido e a sua escolha para o Parlamento Europeu. Também ficaste, Luís? Não era o nome que te ocorreria como cabeça de lista de Marta Temido? Não era o que me ocorria, não era o que tinha estado nos jornais nos dias anteriores, tinha estado Fernando Medina, portanto, mas penso também o Francisco Assis foi uma grande surpresa, estávamos à espera, eu estava à espera que ele agora quisesse intervir mais diretamente na política nacional, mas aqui estou um bocado como o Jorge, quer dizer, o facto de nós sermos surpreendidos não quer dizer que não seja um nome forte, e, portanto é evidente que aqui há uma forte aposta do PS nestas eleições. Eu também tenho as desconfianças que o Jorge tem. Eu não tenho boa ideia de Marta Temido em campanha, também não tenho boa ideia dela como Ministra da Saúde, também não tenho boa ideia dela como gestora da pandemia. Acho que esteve... eu não quero ser muito crítico, porque acho que a situação foi muito nova e todos fomos apanhados de surpresa, estávamos todos exaustos, mas acho que de facto podia ter sido melhor. A única coisa que correu verdadeiramente bem foi a vacinação, e aí, objetivamente, nós costumamos dar mérito ou atribuímos mais mérito ao vice-almirante do que propriamente ao Ministério da Saúde. E, portanto, vamos ver. Também será uma incógnita, mas se calhar é uma forma de
de o PS atestar e antes de atirar na conquista de uma Câmara que obviamente é muito importante, que é a Câmara de Lisboa, e e se o PS pretende a prazo ou relativamente curto prazo regressar ao poder, parte dessa estratégia passará naturalmente por recuperar a Câmara de Lisboa, onde à partida, mesmo que as Moedas esteja a fazer um bom trabalho, como a esquerda costuma ser maioritária em Lisboa, é uma Câmara que tem de ser disputada, e pronto, isso se calhar é uma forma de atestar, ao mesmo tempo que se apresenta uma lista forte para o Parlamento Europeu, testa-se Marta Temido em campanha para ver se ela de facto teria hipóteses de concorrer sozinha a uma Câmara importante como Lisboa. Ou seja, vês também como um teste, pode ser um teste a forma como estes, nomeadamente Marta Temido, mas também até outros candidatos, como eles se vão comportar em campanha. Se olharmos para os outros nomes dos cabeças de lista, temos João Coutinho Figueiredo, temos Catarina Martins, temos João Oliveira, temos Tanger Correia. Vamos ter uma campanha forte e intensa. Sim, quer dizer, é evidente que quando olhamos para Coutinho Figueiredo e para Catarina Martins, vemos ali nomes fortes, pesos pesados, mas também fica um bocado, não aquela ideia de exportar desequilíbrios internos, mas sim de exportar ex-líderes e deixar de os ter aqui a fazer sombra aos atuais candidatos. E de certa forma, aliás, eu devo dizer que no caso de Coutinho Figueiredo, até é legítima a interpretação disto como reforma dourada. Porque ele, quando se demitiu da liderança da Iniciativa Liberal, os motivos que ele apontou foi estar cansado. Basicamente foi isso, os argumentos dele foi que estava cansado, que a vida política ativa era muito extenuante, que não tinha tempo para a família e por aí fora. E, portanto, dado que for esta a argumentação dele para deixar de ser líder da Iniciativa Liberal e deixar a Iniciativa Liberal com fortíssimos problemas, é muito provável que a Iniciativa Liberal tivesse um resultado melhor se ele tivesse continuado a ser líder, é perfeitamente legítimo olhar para isto como uma reforma dourada, para ele descansar. Luísa Aguiar Conraria. Sim, Susana, desculpa, uma frase. só dizer uma coisa. Eu acho que Coutinho Figueiredo há talvez, não sei, há um ano, não sei, posso estar a exagerar, mas há muitos meses que se perfilava para a Europa, portanto até podermos admitir que quando ele saiu da liderança fosse já na ideia de ir para o Parlamento Europeu. Ou seja, parece-me das escolhas daquilo que apareceu a mais evidente, aquela que nós estávamos mais à espera que acontecesse, não é? Bom, eu só estou a ligar aos argumentos que ele deu para sair do partido, da liderança. Claro. E aliás, se ele saiu da liderança a dizer que estava cansado, ao mesmo tempo que pensava, que já pensava, pondo essa hipótese, ao mesmo tempo que já pensava ir para o Parlamento Europeu, isso quer dizer que estava a pensar que ia para lá descansar, não é? É legítima essa conclusão. Vai ser muito interessante ouvir os argumentos durante a campanha eleitoral para as eleições de 9 de junho. Para já, Luísa Aguiar Conraria, Susana Peralta, Jorge Fernandes, muito obrigada por mais este mini Fora do Baralho. Um bom dia para todos. Bom dia.